Te dou o meu coração, faz dele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado, noite e dia. Cantamos também dizendo que nós somos salvos, sim, salvos pela graça. Não vem de mim, é dom de Deus. Salvos pela graça, e graça é favor que nós não merecemos. Então, de fato, não poderia vir de nós mesmos, mas é um presente de Deus. E podemos terminar dizendo: me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer senão entregar-te, ó Deus, o meu coração? Se entendermos isto na sua simplicidade, mas na sua profundidade, nós vamos entender, e eu gostaria de compartilhar nesta noite um texto da Palavra de Deus que está em Romanos. Romanos, capítulo 12. Nós estamos neste mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando aqui chegou, no Rio de Janeiro, no nosso país, o missionário norte-americano Ashbel Green Simon, no dia 12 de agosto de 1859. Desejoso de pregar o Evangelho não só para americanos, ingleses, não. O objetivo dele era pregar o Evangelho para os nativos brasileiros e estabelecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja evangélica, presbiteriana, firmada na Palavra de Deus. E aqui estamos nós. Vamos estar pensando neste mês de agosto sobre algumas coisas muito importantes da vida da igreja, e nesta mensagem, eu quero pensar sobre o culto da igreja. E não só sobre o culto, porque o culto não é prestado pelas paredes. Se você deixar a liturgia pronta aqui, o culto não acontecerá. Ela poderá estar toda organizada, milimetricamente, toda bonitinha, mas ela vai precisar de mim, de você. E isso pela própria vontade e determinação de Deus. Requer que pessoas possam cultuar ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Eu convido você a ficar de pé. Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. São apenas 2 versículos, eu gostaria de convidar a lermos juntos este texto. Vamos ler Romanos 12, versículos 1 e 2, vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele aplique aos nossos corações a sua palavra. Só Ele tem o poder, através do seu Espírito, de falar tão profundamente aos nossos corações, de forma que, compreendendo o que a palavra de Deus diz, a nossa vida possa, de fato, se transformar nos mínimos detalhes, num culto a Deus. Não apenas esse momento de culto, mas uma vida que se traduz em glorificar e exaltar a Deus. Nós vamos orar. Eu quero convidar as professoras do departamento infantil, convidar devagarzinho as nossas crianças à frente. Nós não estamos ainda com o nosso berçário, nós estamos esclarecendo isso. Por enquanto ainda nós não estamos com o berçário, mas logo que tivermos disponível, nós vamos estar comunicando à igreja. Só para que a gente compreenda até bem o que nós estaremos pregando, pensando sobre culto, eles não estarão fazendo um culto separado do nosso culto. Não são dois cultos.
As crianças estarão recebendo a palavra no nível de entendimento delas. Não impede que elas possam adorar e cantar lá, mas ouvir a palavra no nível de compreensão e de entendimento delas. E uma só igreja. Nós estamos prestando um só culto. Você que está em casa, se você compreender o que a palavra de Deus fala aqui em Romanos, você vai entender que nós estamos num só culto. Eu sei que é muito doloroso, muitas vezes não podemos estar aqui, inclusive até pela própria limitação do decreto governamental de não podermos exceder os 50%. Gostaríamos de estar com toda a igreja, a igreja lotada para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas entendemos que você que está em casa, se você adorar conforme a palavra de Deus nos fala, nós estamos adorando num só Espírito e um só culto, uma só igreja. A Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, adorando ao Senhor, no templo e de casa em casa. Vai depender também do seu coração, de você que está em casa, da forma como você está de fato adorando à luz do que a palavra de Deus nos fala. Mas também talvez nós olhemos para nós e achemos, bom, eles precisam cuidar muito do coração deles, não é? Como é que eles estão adorando em casa? E eu quero alertar o meu e o seu coração, que nós precisamos pensar e refletir muito também como é que nós estamos adorando a Deus a partir do nosso coração aqui no templo, porque não é estar dentro das quatro paredes que resolve o problema. E nós vamos ver isso no que a palavra de Deus nos fala. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, nós te adoramos e te bendizemos pela bênção de podermos estar reunidos. Há países ainda hoje, Senhor, em que isso não é possível. Cristãos que não gozam da liberdade que nós gozamos, Senhor. Que bênção podermos ter ainda, por enquanto o Senhor nos permitir esta oportunidade de estarmos juntos para adorar ao Senhor. No templo e podendo até mesmo usar a tecnologia. Não permita que o nosso coração se acomode, quer estejamos no templo, quer estejamos de casa em casa. Que as tuas misericórdias nos renovem, assim como elas se renovaram sobre as nossas vidas neste dia. Que o Senhor abençoe os nossos pequeninos, que eles amem ao Senhor Jesus, o teu Filho. E que o Senhor também nos ensine a amá-lo, ao Senhor da igreja, para que possamos ensinar aos nossos pequeninos, a esta futura geração, que já faz parte da igreja hoje, e que será ainda mais igreja no amanhã, conforme a tua vontade. Nos abençoa para que compreendamos o que a tua palavra nos ensina. Que o teu Espírito possa falar profundamente aos nossos corações através desse texto tão maravilhoso, inspirado pelo teu Espírito, como ele usou o apóstolo Paulo. Fala aos nossos corações, Senhor. Por tua graça e misericórdia, é o que nós te clamamos, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor da igreja, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Que privilégio e que bênção, irmãos, estarmos reunidos para adorar o Senhor. Começamos hoje pela manhã, retornamos ao nosso culto matutino às 9h, para o qual, por enquanto, você não precisará fazer inscrição. Retornamos às nossas classes, vamos manter uma classe virtual, e que bênção podermos estar juntos para adorarmos ao Senhor. Paulo escreveu esse texto que é tão conhecido. Eu fui levado a decorá-lo ainda na adolescência, e que texto maravilhoso. Como o Espírito de Deus usou a Paulo. Paulo escreve esse texto por volta, possivelmente, do ano 54 a 57 depois de Cristo, quando Nero ainda era imperador do Império Romano. Paulo possivelmente estava em Corinto. Não há indícios que os apóstolos estiveram lá em Roma.
não há indícios que os apóstolos conviveram com a igreja de Roma. Nem Pedro e, pelo que tudo indica da palavra de Deus, nem o próprio apóstolo Paulo, muito embora ele tivesse muita vontade de estar num convívio, na adoração, na comunhão com os irmãos. Paulo queria muito visitar essa igreja de Roma, mas pelo que a palavra de Deus nos fala, pelo que a história nos relata, muito possivelmente Paulo só esteve em Roma quando então foi preso e dali então partiu para o seu martírio, para a morte. Paulo então escreve uma das mais importantes epístolas para a fé cristã. João Crisóstomo, um grande pregador e conhecido como o maior pregador do século V, João Crisóstomo, ele pedia, era chamado ele de boca de ouro. No século V, reconhecido como o maior pregador, ele pedia que Romanos fosse lida a epístola em voz alta uma vez por semana. Então, fora as outras leituras que ele fazia, imagina, toda semana alguém lia em voz alta para ele a epístola de Romanos. Tal era a importância que ele entendia que Romanos tinha e a profundidade para o seu coração como cristão, como servo e pregador da palavra de Deus. Romanos impactou outras pessoas também. Impactou a vida de Agostinho, impactou a vida de Lutero e a vida também de Wesley. Impactou tanto a vida de Lutero, e nós bem sabemos disso, que no contexto da reforma protestante, Lutero estava no seu quarto quando ele se deparou com o texto, como nós bem sabemos da história. Lutero, tão marcado pelas exigências da época da Igreja Católica Apostólica Romana. Lutero que procurava sempre a cada dia ver quais os seus pecados, se punia no seu quarto, dava chibatadas, era penitência em cima de penitência, buscando então se libertar dos seus pecados, ter o perdão dos seus pecados. Lutero então se depara com o texto de Romanos 1,17, a grande verdade que impactou o seu coração: o justo viverá pela fé. Daí então nós temos o que Paulo então vai nos falar em toda a epístola de Romanos, desenvolvendo a doutrina da justificação pela fé. Lutero então tem os seus olhos abertos pelo Espírito de Deus. Não há mais necessidade daquelas penitências. O perdão dos seus pecados não estaria nas penitências. Ele não seria justificado porque era alguém puro, santo, perfeito. Não. Os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. É graça. Ele é chamado de justo e ele é justificado por causa do sacrifício de Jesus. E agora ele vai viver não para auto-justificar-se, não. Ele vai viver na confiança de que Cristo morreu por ele, perdoou os seus pecados, e ele vai buscar então agora uma vida de santidade debaixo da ação e da direção do Espírito Santo. Uma epístola tão importante que 3 questões cruciais da filosofia vão estar respondidas em Romanos. Quem eu sou? Quem eu sou? Falando da minha essência e finalidade de vida. De onde eu vim, a minha origem, de onde eu vim. E mais, para onde eu vou. As 3 questões cruciais da filosofia. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Romanos trata sobre isso e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, vai tratar sobre isso. Que maravilha para a igreja de Roma receber uma carta tão poderosa, com ensinamentos tão profundos, tão maravilhosos, mas não só para aquela época. Para a minha vida e para a sua vida hoje também. A igreja de Roma, ela não foi fundada pelos apóstolos. Possivelmente ela começou quando judeus foram de Roma para Jerusalém na festa de Pentecostes, como está relatado no capítulo 2 de Atos, e então, sendo convertidos pela mensagem do Evangelho, voltaram para Roma e lá estabeleceram então uma comunidade cristã, entendendo que o Messias que eles tanto esperaram e agora morando em Roma, estava esclarecido pela pregação da palavra, pela conversão e ação operada pelo Espírito Santo, que aquele Salvador, Messias tão esperado, era o Senhor Jesus Cristo. E então eles voltam e começam a igreja de Roma. Essa igreja estava nada menos do que na capital do império. O mesmo império que perseguiu os cristãos.
Nero incendiou parte de Roma, e uma parte muito pobre, como diz a história, e colocou a culpa nos deuses, entre aspas, como se tivessem vários, nos deuses cristãos. São os deuses desse pessoal aí, desses chamados cristãos. É culpa deles. E os cristãos passaram a ser duramente perseguidos. Há um livro intitulado As Catacumbas de Roma. Porque de tão perseguidos, às vezes o lugar que era menos provável que pessoas estivessem era exatamente nos cemitérios. E os cristãos foram se reunir em cemitérios. Eu ia começar essa pergunta, desculpem, essa pregação, perguntando de fato, gente, domingo dá para a gente se reunir lá em Santo Amaro? Porque tem muito espaço, vai dar para reunir todo mundo? Pela área lá, você aguenta ficar 1 hora lá em pé e tal? Dá para se reunir, não em Santo Amaro no bairro, mas no cemitério de Santo Amaro? Qual seria a sua resposta? Você iria para cultuar a Deus no cemitério? Muito estranho, não é? Os cristãos tiveram que se reunir, tão duramente perseguidos. Alguém comparando este tempo de pandemia que nós vivemos, da Covid-19, disse então que o vírus do primeiro século foi o Império Romano. Eu acrescentaria dizendo que a variante foi o judaísmo. A igreja sofreu a perseguição do Império Romano e a perseguição do judaísmo. Mas o evangelho espalhava-se. Aquela igreja duramente perseguida proclamava o evangelho. Falava de Jesus para as pessoas. E diz a palavra de Deus que o evangelho chegou até mesmo à casa do imperador, aqueles que serviam ao imperador. Tanto que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo então diz, olha, o evangelho chegou até a casa do imperador, até a casa daqueles que servem ao imperador, seja lá na cidade de Éfeso, seja em Roma, onde quer que tenha gente servindo ao imperador, tem servos dele, tem servos humanos dele, que servem ao Senhor Jesus, os da casa de César, principalmente, especialmente, os da casa de César vos saúdam. O evangelho frutificou na capital do império, em Roma, e Paulo sabia como isso era importante. Convido você a voltar o seu olhar para o capítulo que lemos de Romanos 12, versículo 1. Desculpa. Paulo então nos diz, rogo-vos, pois, irmãos, E quando Paulo fala rogo-vos, ele está fazendo uma admoestação, uma súplica. É também uma admoestação, um encorajamento, uma exortação, mas não é nada disso seco. Ele não é seco, ele não está dando uma ordem, brigando com os cristãos romanos. Ele é tão amoroso que então ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. É uma súplica fraternal, amorosa. Como nós precisamos muitas vezes sermos chamados pelo Senhor, corrigidos amorosamente pelo Senhor. E Paulo então diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E é muito interessante porque esse pois, ele faz como se ele dissesse, rogo-vos, portanto. Sim, mas portanto por quê? Por tudo que ele falou antes. Então é como se ele dissesse, olha, diante de tudo que eu falei, eu tenho uma exortação agora para fazer a vocês. Até porque é entendido no meio dos mais eruditos, mais estudiosos, que os primeiros 11 capítulos, muito embora tenha de fato aplicações, mas você percebe que os primeiros 11 capítulos de Romanos, eles são capítulos muito densos e doutrinários. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo vai aplicando tudo aquilo que ele ensinou doutrinariamente antes como teoria.
E Paulo então diz, diante de tudo que eu falei antes, e foi sobre o que Paulo falou, ele diz: rogo-vos, pois, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Tudo que eu falei antes, nesses 11 capítulos, vai ter a ver com a misericórdia de Deus. Então, o que eu vou pedir a vocês, o que eu vou suplicar a partir deste versículo, tem a ver com as misericórdias de Deus, traduzida muitas vezes na bondade de Deus, na paciência de Deus conosco, no amor de Deus, na graça. Tudo isso Paulo aponta para o sacrifício de Jesus. E então ele quer nos ensinar e dizer, ele fez tudo isso para a nossa justificação. Para que eu e você nós não fôssemos condenados a uma morte eterna, ao inferno, Deus agiu com bondade, com paciência, com amor, com graça, e tudo isso é misericórdia de Deus. Então Paulo diz, olha, diante de toda essa misericórdia de Deus, eu quero exortar, encorajar vocês a algo extraordinário. Há algo que precisa acontecer nas nossas vidas quando nós compreendemos essas misericórdias. Será que eu e você nós reconhecemos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? Ou nós achamos que Deus é devedor a nós? As religiões da época de Paulo, daquele primeiro século, até mesmo antes, se você olhar a história da religião, até hoje mesmo, as religiões são marcadas por exigirem cultos e oferendas, gerando o medo, o pavor nas pessoas. É gerando medo e pavor. Há pessoas que só ofertam quando estão apavoradas. Há pessoas que só dizimam quando elas estão apavoradas, com medo de alguma coisa. Há pessoas que só vêm à igreja quando elas estão também apavoradas. Está acontecendo algum problema? Não, eu preciso ir à igreja. E o pior de tudo são grupos religiosos aí fora que terminam estimulando isso. Você está passando por esse grave problema, olha, você precisa fazer uma oferta. Aí a oferta está lá, está tudo bem, ok. Não, mas essa oferta está pouco, porque o seu problema é muito grande. E o seu problema é gravíssimo. E pior, a sua oferta tem que ser tão grande, sabe por quê? Porque você está correndo o risco de morte. Que absurdo. E pega pessoas que, na sua simplicidade, ingenuidade e também desconhecimento que a palavra de Deus nos fala, as pessoas terminam embarcando nisto e fazendo absurdos. Não, Paulo diz que nós devemos cultuar a Deus, adorar, obedecer ao Senhor. O que deve nos motivar não é o medo, não é pavor, não é como Karl Marx colocava, e tantos outros, que nós temos a religião por conta do medo, da necessidade do ser humano explicar determinados fenômenos do ponto de vista humano até então inexplicáveis. Não. Nós precisamos cultuar e adorar e servir ao Senhor, porque nós reconhecemos as misericórdias de Deus sobre nós. E é isso que Paulo está então falando. Calvino, comentando esse texto, ele chegou a dizer que a súplica, esta súplica de Paulo, ela nos ensina que os homens jamais adorarão a Deus com sinceridade de coração, nem se despertarão para o temor e a obediência a Deus com suficiente zelo, enquanto não entenderem consistentemente quanto são devedores para com a misericórdia divina. O reformador Calvino está dizendo que nós não vamos adorar a Deus corretamente, consistentemente, firmemente, satisfatoriamente, aos olhos de Deus, enquanto nós não entendermos o quanto nós somos devedores a Deus.
enquanto nós não entendermos a misericórdia dele, que nós merecemos, isso é tão estranho, que nós merecemos o castigo. A gente sabe quando é pai, e aí o filho pede uma coisa, então ele diz, não, você não está merecendo. Aí a gente entende bem sobre merecimento. E às vezes como filho, às vezes, não, tu vai lá e pede a papai isso aí. Não, está doido, eu estou em dívida com ele, como é que eu vou pedir? Não tem a menor condição. Ele vai me dar um não tão grande, eu já sei, eu não mereço, como é que eu vou pedir? Meu boletim não está legal. Eu respondo a ele todo dia, não é dia sim, dia não, é todo dia, eu erro com ele. Aí eu vou agora pedir, como? Aí a gente entende de merecimento. Então Calvino disse, se a gente não entender que este Deus nos perdoou, a misericórdia, a bondade dele, a graça dele sobre nós não vamos cultuá-lo como deveríamos. Há um cântico que talvez você conheça, e que expressa muito bem o que o texto nos fala aqui. E ele diz, nada mais resta não ser louvar-te, Senhor. Nada mais resta não ser erguer as mãos aos céus e dizer, eu sou livre, livre em Cristo. E dizer, eu sou livre em Cristo, meu Senhor. Se você não cantou, então é porque é lançamento. Mas eu estava olhando o texto, estudando, pensando, meu Deus, e esse louvor me veio ao coração, porque o louvor diz, nada mais resta a não ser louvar-te, Senhor. Nada mais resta a não ser erguer as mãos aos céus e dizer, eu sou livre. Eu sou livre em Cristo, meu Senhor. Eu estou livre da condenação, do inferno, do pecado. Não por mim, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então não me resta outra coisa a não ser louvar-te, a não ser reconhecer que é pelo Senhor que eu sou livre. E esta é a súplica de Paulo. E Paulo então vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Ele chama os romanos a apresentarem os seus corpos como sacrifício a Deus. Ele está chamando os romanos a uma consagração irrestrita da vontade, do coração, da mente, das palavras, dos atos. Ou seja, Paulo está dizendo, tudo o que uma pessoa é, tudo que ela tem, tudo que ela faz, precisa ser consagrado, dedicado a Deus, entregue a Deus. É a ideia do ser na sua plenitude, todo ser, todo o nosso ser. Deus não quer só a nossa mente, Deus não quer só o nosso coração, as nossas emoções, Deus não quer só as nossas ações separadas da nossa mente, Deus quer o nosso ser completo. É fazer da minha e da sua vida um constante culto, serviço, até porque culto, no grego, latreia, é o mesmo sentido, culto e serviço a Deus. E como alguém disse, quando não há culto na vida, não há vida no culto. Quando em casa eu não adoro a Deus, quando eu não busco ao Senhor individualmente, quando eu não oro, quando eu não leio a palavra, quando não há culto na vida, não há vida no culto. O culto perde-se, pelo menos para alguns corações. Há pessoas que infelizmente cultuam a Deus querendo ser credores, querem créditos, é na base da barganha. Deus, o Senhor viu, não é? Eu fui domingo para a igreja e, Senhor, eu fui 2 vezes. Acredite aí para mim. Que triste, porque todos nós somos devedores a Deus. Uma expressão
que eu guardo e é a minha figurinha predileta em Zap, quando há de fato a necessidade, é a expressão que diz: eu sou eterno devedor ao Calvário. Para mim não é chavão, porque eu sou cristão, pela graça e misericórdia de Deus. Eu sei do que Deus me resgatou, e eu louvo a Deus, eu louvo a Ele por isso. Eu sou eterno devedor ao Calvário. Devo não só pelo passado, pelo presente, mas também devo pelo futuro. É uma vida de dívida. Então eu não estou fazendo favor nenhum a Deus. Eu sou devedor a Ele. Eterno devedor ao Calvário. Eu me vejo na parábola do filho pródigo. Eu nunca saí de casa. Eu nunca saí acabando com o que a família tinha, por pouco que tivesse, ou quando veio até alguma coisa. Eu nunca saí desperdiçando as coisas. Nunca uma vida de prostituição, não. Você pode estar pensando: eita, então o pastor era aquele filho pródigo que saiu de casa. Não. Eu era o filho perdido dentro de casa, que muitas vezes nós não admitimos. Nós só olhamos para o filho que saiu. E nós estamos perdidos dentro de casa. Filho de presbítero, perdido dentro da igreja. Então eu me vejo. Meu risco não é ser comparado a uma meretriz. Meu risco é ser comparado a um fariseu. E é por isso que eu clamo a misericórdia de Deus. Senhor, cuide do meu coração. Porque se eu e tantos outros conhecemos a Tua palavra, pode ser que a gente não erre como o filho pródigo que saiu de casa, como a meretriz. Pode ser que a gente erre dentro de casa, sem nunca ter saído, nunca ter abandonado a igreja. Mas tão carente da mesma graça que alcançou o Filho. Louvado seja o Senhor. Porque é este mesmo Deus Pai, que assim como não desistiu do filho que saiu de casa, Ele não desiste do filho que está perdido dentro de casa. O pai do filho pródigo, do filho que saiu, foi o mesmo pai que, da mesma forma que teve a alegria de receber o filho que saiu, teve a alegria e teve a preocupação de ir abraçar o filho que estava perdido dentro de casa. O que é que nos resta fazer, a mim, a você? Tenha você saído, tenha você estado perdido dentro de casa. O que nos resta é oferecer o nosso ser a Deus, e é por isso que Paulo então diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, se apresente, se entregue, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí diz Paulo, que é o vosso culto racional. E é muito interessante essa expressão, porque Paulo está querendo significar e dizer aqui que a nossa devoção, o nosso culto a Deus, é aquilo que há de mais lógico, racional, é o que há de mais razoável, sensato, sábio, correto e até espiritual a fazer. É como se Paulo, então, quando ele usa a expressão que é o vosso culto racional, ele está dizendo: olha, diante da misericórdia de Deus, a coisa mais lógica, mais correta, mais sensata, mais sábia, sabe o que é? É você entregar a sua vida ao Senhor. Diante de tudo que Ele fez por você, é você agora viver para a glória dEle. O que você vai fazer é para a glória dEle. Como você vai viver é para a glória dEle. O que você vai falar, os seus pensamentos, todo o seu ser, entenda que é a coisa mais correta, mais lógica. O mais lógico não é você se rebelar contra um Deus que amou você, que chegou ao ponto de mandar Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. Não, isso não é lógico. Isso não é sensato, isso não é sábio, e isso não é também espiritual, porque há outras versões que traduzem esse termo também, até porque é um termo possível de ser traduzido, que é o vosso culto racional, ou seja, é o que há de mais sensato, sábio, honesto, espiritual a fazer, é você dedicar a sua vida a este Deus, que fez o que ninguém é capaz de fazer.
porque ninguém é capaz de entregar a vida do seu filho. Eu não acredito que você seria capaz de pegar o seu filho e entregar para morrer no lugar de um bandido. Foi isso que Deus fez. Entregou o seu filho em comunhão de decisão, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e o filho veio morrer por amor a nós. Qual é a resposta mais sábia, mais sensata, mais espiritual? É dedicar as nossas vidas, é servir ao Senhor. Não pode ser diferente, é isso que Paulo está querendo dizer. Não pode ter uma resposta diferente. De quem foi alvo da misericórdia de Deus, não pode ter uma resposta diferente. De quem foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus, e foi então tão abençoado por Ele. Como então deve ser esta vida de culto? Como deve ser este culto na vida? Lembre-se, eu quero alertar você, não limite o seu culto a estas 2 horas que às vezes passamos aqui no templo. Não limite o seu culto ao dia do Senhor como se os outros dias, eu já ouvi gente brincando e dizendo assim, o domingo é o dia do Senhor, o sábado é o dia da senhora. Então, se é casado, você está preocupado em agradar a sua esposa, dar tempo, atenção a ela, e os outros dias é dia para eu ganhar dinheiro e fazer o que eu quero na vida. Não. Quem entender o que Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, vai entender que todos os dias é para cultuar ao Senhor. Todos os dias. Não estou limitado a um dia, não. Eu posso ter um dia em especial, mas eu não posso esquecer que todos os dias precisam ser vividos para a glória de Deus, e é isso que Paulo está dizendo. Por isso, que você não limite o seu culto a Deus nem a um dia, nem a 2 horas que passamos no templo, reunidos ou mais, nem a reuniões de pequenos grupos, nem a reuniões de grupos de oração, nem a reuniões de ministérios, não. Nós temos que entender que a nossa vida precisa ser de fato um culto, um serviço a Deus, e é isso que Paulo nos chama. Paulo nos chama para ofertarmos a vida como culto a Deus. A vida como culto a Deus. Você consegue repetir? Vamos dizer juntos? A vida como culto a Deus. Está fraco. Vamos dizer de novo? A vida como culto a Deus. Não pense que está resolvido. Pronto, Senhor, já repeti, a vida como culto a Deus. Trocou o chip, está tudo resolvido. Não, não está. Porque você vai ter que viver já a partir de agora. Se você entende o que a palavra de Deus nos fala, a vida como culto a Deus, então a pergunta é, eu preciso fazer o quê? O que é que Paulo nos mostra aqui? Inspirado pelo Espírito de Deus, ele nos diz como é que a vida pode ser um culto a Deus. Para que a vida seja de fato um culto a Deus, esta vida precisa ser, diz Paulo, um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios, os animais eram apresentados, e nós sabemos muito bem disso, e a vida era tirada, o sangue era derramado, porque a vida estava ali no sangue do animal. E o sangue apontava então para o sacrifício de Cristo. Então o ofertante chegava lá, entregava o animal, e o animal era morto, mas o ofertante saía vivo. Quem era morto ali era o animal, simbolizando também que Jesus haveria de morrer por nós. No Novo Testamento, o que Paulo está nos dizendo é que Deus requer um sacrifício de mim e de você, não mais de animais, porque Jesus já morreu por nós. Nós não precisamos mais matar nenhum animal, derramar sangue de mais nenhum animal. O que Deus requer de mim e de você é um sacrifício vivo. É pessoal agora. É um sacrifício meu e seu em vida. Nós morremos como o animal morria, nós morremos para a vida anterior, para a vida distante de Deus, no pecado e desobediência a Deus, e precisamos mesmo mortificar esse velho homem para os valores do mundo. E como diz Paulo lá em Efésios 2:10, em Cristo nós nascemos para uma nova vida. Nós somos feitos uma nova criação, uma nova
criatura, um novo poema de Deus. Diz Paulo lá, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, criados em Cristo, feitos um novo poema, uma nova criação de Deus, nós somos em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É Ele agindo no nosso coração. Por isso nós temos que estar sempre pensando, Senhor, o que é que ainda não está mortificado na minha vida? O que é que ainda está querendo do velho homem tomar o lugar do novo homem? Alguém já disse que a salvação é de graça, sim, neste sacrifício vivo, como Paulo diz, a salvação é de graça, mas alguém que disse isso, disse também, mas o discipulado custa uma vida. Ser discípulo de Jesus custa a nossa vida, é um sacrifício vivo, diário, permanente. E aí temos que nos perguntar, a nossa vida exala o bom perfume de Cristo? A nossa vida é um testemunho do poder do Evangelho? Ou a nossa vida é uma vergonha para o Evangelho? Temos que nos perguntar. Porque a vida como culto a Deus precisa ser um sacrifício vivo, que testemunhe do poder dele, que nos fez morrer para o pecado e renascer em Cristo. Mas também a palavra de Deus nos diz que este sacrifício, essa vida como culto a Deus, precisa ser, em segundo lugar, um sacrifício santo, como Paulo nos diz aqui, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo. A oferta no Antigo Testamento, ela precisava ser santa, em dois sentidos. Santa como algo separado, e aqui tem um sentido negativo, do aspecto de que separado de outras ofertas que seriam inapropriadas, indevidas, como, por exemplo, um animal doente, um animal cego, um animal coxo. Então, os israelitas chegavam e diziam, olha, eita, tem a oferta, né, que tem que apresentar. Vamos lá no rebanho escolher um animal, bora. Faz o seguinte, pega esse animal coxo. Ele é coxo, ele não vai nos servir. Não é para morrer, não já vai matar mesmo. Então leva o coxo, leva o animal que é cego, leva o animal que é defeituoso, vai lá e apresenta no templo e sacrifica. Isso não é um sacrifício santo, separado devidamente. Não pode. Aqui é o sentido negativo da santidade. Não pode. Não pode ser doente, não pode ser coxo, não pode ser cego, não pode. Há coisas que não podem na nossa vida, porque vai manchar o nosso sacrifício e vai impedir de que a nossa vida seja um sacrifício santo. Mas também há o sentido positivo de santo como consagrado para uma oferta especial a Deus. É o sentido de fazer a vontade de Deus. Era quando a palavra de Deus dizia, é o primogênito, ele precisa ser consagrado, é o que Deus determinou, assim como o seu filho unigênito seria morto por nós. Na Páscoa, não é para pegar o coxo, o doente, o cego, não, tem que ser macho, ok, e por aí vai. Em outros sacrifícios, olha, ele não pode ter trabalhado, apontava para Cristo Jesus. Tem que ser novo, de 1 ano, tinha as exigências, e Deus o fez para também testar a obediência do povo. No Novo Testamento, essa obra santificadora é a ação do Espírito Santo em nos separar do mundo, naquilo que nós não podemos e não devemos andar, para não manchar o nosso sacrifício que precisa ser santo. E precisamos ajudar uns aos outros. Está na mentira, ajude seu irmão a sair da mentira. Está na prostituição, ajude seu irmão a sair da prostituição, do adultério. Está no roubo, está no engano, está na fofoca, na maledicência, ajude seu irmão. Lembre a ele,
olha, nós não podemos andar nisso. Eu estou do seu lado, vamos caminhar juntos, vamos sair disso. Você precisa sair disso. Você não pode estar vivendo desse jeito. Por quê? Porque há o não da santificação e há o sim. Você está orando? Não. Eu posso orar com você? A gente pode marcar para a gente orar junto e a gente fortalecer um ao outro. Você está lendo a palavra? Não, realmente não estou lendo. Nunca vou esquecer. 14 anos, no último banco da Igreja Madalena, e um jovem, que depois foi para o seminário conosco, chegou para mim, olhou e disse: e aí, como é que está? Como é que está a vida? Eu disse: tudo bom, tudo bem, você está bem? Éramos colegas, nos encontramos. Ele olhou e disse: e aí, 2 Timóteo 2,15, tudo ok? Eu disse: como? Ele fez 2 Timóteo 2,15, tudo ok? Ou 2 ou 1 Timóteo 2,15, mas acho que é 2 Timóteo 2,15, e aí eu disse: não, peraí, deixa eu dar uma olhada. E aí eu corri lá para o texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, fui agora conferir, 2 Timóteo 2,15. E aí ele olhou para mim, ele fez a pergunta desastrosa para mim. Ele fez: e aí, está vivendo? Eu entendi claramente a pergunta. Eu disse: não, estou não. Ele disse: vamos caminhar junto? Topa? A gente vai lá para a congregação da igreja e a gente vai caminhar junto. Eu disse: topa. Vamos lá, vamos caminhar junto. Que coisa boa. E como é bom a gente ter gente que se põe ao nosso lado. Quem sabe você está precisando estar ao lado de alguém para ajudar a pessoa a entender o que é essa santificação, que é fazer aquilo que Deus quer nas nossas vidas. É quando Paulo chama a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 1:2, escrevendo, ele diz: aos santificados, ou seja, foram separados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, para ser consagrados. Eles foram separados do mundo, de uma sociedade perversa e pecaminosa como a cidade de Corinto, mas eles não foram só separados para não cometer erros, pecados que a cidade cometia, eles foram separados também para fazer a vontade de Deus e viver de tal forma que a própria cidade pudesse olhar e pudesse dizer: não acredito, aquele ali, aquele bebarrão, está indo para a igreja para enrolar, rapaz. Aquele adúltero, ele está indo para a igreja para enganar, ele quer continuar na vida de adultério. Aquele ladrão, aquele mentiroso, aquele enganador, e por aí vai. E aí aquele que sabe que foi alvo da graça e da misericórdia diz: ó Senhor, me ajude. Eu quero dar um bom testemunho. Eu quero que a cidade olhe para mim e pessoas possam ser levadas a Cristo pelo que o Senhor fez na minha vida. E nós temos muitos exemplos disso, e louvado seja o Senhor por isso. Temos muitos, infelizmente, maus exemplos, mas nós temos muitos também bons exemplos do poder e da graça de Deus. Isto é oferecer a Deus a sua vida em sacrifício santo. Mas por último, Paulo nos ensina que a vida como culto a Deus, ela precisa não só ser um sacrifício vivo, santo, mas ela precisa também ser um sacrifício agradável a Deus. E eu sei, você sabe, os cultos por aí estão virando coisa que você nem acredita. Eu comentava nesses dias que uma igreja aqui no Recife, há uns anos atrás, um Dia dos Pais, estamos aí no próximo domingo, a comemoração, e me veio à memória quando então um pastor de uma grande igreja aqui no Recife, de uma outra denominação, chegou e disse: irmãos, só não é muito costume aqui nosso, nós não temos de fato esse costume, mas hoje é o Dia dos Pais, e foi pedido aqui por um irmão muito querido da nossa igreja, nós vamos ouvir aqui uma música que não é um louvor a Deus, mas tem uma letra tão bonita tal, e nós vamos então ouvir essa música. E eu lembro que eu já citei aqui. Só que eu citei errado, dizendo que era do cantor Caio Fábio. Caio Fábio é do pastorado. Do Fábio Júnior.
meu herói, pai, você foi meu herói, meu bandido. E rolou a música todinha, no culto. Veja, eu posso até citá-la como ilustração, numa mensagem, trazendo alguma aplicação, fazendo alguma relação com o que a palavra de Deus fala, mas eu vou tocar uma música e aí vai a igreja, parte da igreja vai cantar, talvez até, bom, eu não cantaria em culto, mas eu conheço a música, eu conheço a letra. Se eu estou fora, o que não tem nada contra a palavra de Deus, eu posso cantar, não há nenhum pecado nisso, senão eu não cantava nenhum hino nacional. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. O idolatrado eu não canto, o resto da letra eu canto, sem nenhum problema. Parabéns para você, adorar você, não. É reconhecer e agradecer a Deus por mais um ano de vida, estamos parabenizando você, então nós precisamos de equilíbrio. Mínimo de bom senso e moderação em tudo que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu não vou pegar uma música e colocar, porque senão talvez pelo menos metade da igreja aqui talvez cantasse. No embalo da música não tem nada a ver com o culto. E aí a gente não consegue um ponto de equilíbrio. Ou a gente condena tudo ou aprova tudo e não conseguimos o ponto de equilíbrio. Paulo diz que a nossa vida precisa ser um sacrifício agradável a Deus. Não são apenas rituais aceitos por Deus, mas é um coração rendido, quebrantado, íntegro, sincero, que serve integralmente a Deus. Veja bem, não é a questão de rituais, porque aí a gente começa a entender errado e achar que o culto agradável a Deus é quando você tem uma linha de rituais que até foram estabelecidos por Deus e o culto pode estar sendo rejeitado por Deus. Você quer um exemplo disso? Nós lemos no momento da confissão. O pastor não escolhe os textos perdidos. Ele vai entendendo o que vai ser pregado, ensinado. E se você voltar depois com calma em casa, Isaías capítulo 1, que nós lemos no momento da confissão, grave isso, Isaías capítulo 1, leia o capítulo todo depois em casa com calma, mas o texto que nós lemos, os versículos 10 a 20, Deus chega a dizer, eu não aguento mais essa reunião de vocês. E foi o próprio Deus que determinou que a igreja deveria ser, que o povo de Israel deveria se reunir. Eu não aguento os holocaustos de vocês, eu não aguento a gordura desses animais, eu não aguento os sábados de vocês, as luas novas, os ajuntamentos solenes, eu não aguento. Agora, por quê? Por causa do pecado do povo. E aí era o problema, ou seja, os rituais estavam acontecendo, entre aspas, mecanicamente, conforme Deus havia estabelecido. E aí tinha as saídas, os erros que iam acontecendo nos rituais como Deus havia estabelecido. E pior, tinha um coração que não estava adorando de fato, um só não, vários no meio do povo de Israel, que não estavam adorando a Deus. E até mesmo no meio dos próprios sacerdotes. Deus diz, eu não aguento. Os rituais estão aí, mas o problema não são só os rituais, é o coração daqueles que oferecem os rituais. Então, Deus está dizendo, Paulo está nos dizendo que a nossa vida não pode ser um conjunto de rituais. A nossa vida tem que obedecer ao que Deus determinou de rituais e fazê-los de coração. Porque nós nos achegamos, nos reunimos domingo após domingo. É determinação da palavra de Deus que a igreja se reúna não só no domingo. A igreja se reunia também diariamente. A igreja se reúne para adorar a Deus, é determinação do próprio Deus, mas se nós fazemos isto ritualisticamente, vira uma tradição. Na verdade, vira um tradicionalismo, uma tradição morta. E a nossa vida vai morrendo espiritualmente, e a gente não tem prazer de vir adorar, ouvir a palavra, participar da ceia, vai se perdendo o prazer, porque o coração se distanciou do Senhor. E Deus quer tanto o nosso coração. Eu quero ir terminando e convidando você a olhar o texto rapidamente, só para lembrar você o que está lá no Salmo de número 51. O Salmo de número 51. Um salmo tão precioso. Depois que Davi tinha cometido aquele adultério, depois que Davi tinha colocado o esposo, Urias, esposo de Batseba, na frente de batalha, manda colocar ele para que ele morresse. Depois que ele soube que ela, Batseba, estava grávida, foi um desastre aquilo na vida de Davi.
Mas Deus é tão misericordioso, tão perdoador, tão amoroso. Deus não tirou as consequências sobre a vida e a família de Davi. Mas Deus foi lá restaurar o coração de Davi, porque ele, por ele mesmo, não teria condições. É quando a misericórdia de Deus age, resgatando aquela vida, porque em Cristo haveria de morrer. O Salmo 51, a partir dos versículos de 10, a partir do versículo 10, observe bem o que Davi escreve, compõe como louvor a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, porque Davi tinha visto quando Deus tirou o Espírito Santo de Saul, Saul ficou atormentado e espíritos malignos o perturbavam. Davi sabia e tocava para aliviar toda a pressão de Saul. Restitui-me, diz o versículo 12, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Agora observe bem esses dois versículos, 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Que ensinamento tremendo. Que profundidade o Espírito de Deus levou Davi a escrever. Diante do seu pecado, ele clama a misericórdia de Deus. Sacrificar animais para Davi, que era um rei riquíssimo, não era nada. Profeta, quantos animais o senhor quer? Quantos? Fique livre. Diga aí quantos. O senhor fala e eu mando sacrificar tudinho. Que coisa tremenda Davi escreve, inspirado pelo Espírito de Deus. Deus não está atrás de sacrifícios cujo coração não está diante do Senhor. O coração quebrantado, compungido, contrito diante do Senhor é que nos leva a fazer sacrifícios corretos e agradáveis a Deus. Por isso Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu que Deus queria o coração dele, não eram os sacrifícios que ele poderia oferecer. Assim como Deus quer de mim e de você o coração. Porque quando o nosso coração estiver dia após dia nas mãos dele, nós vamos fazer o que ele requer de nós, o que ele requer das nossas vidas. Você quer agradar a Deus? Você quer oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Por nossas forças, eu e você, nós não somos capazes. Por isso que Paulo então diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vida só pode ser um culto vivo, santo e agradável a Deus, conforme a palavra de Deus nos diz. É quando nós não fazemos conforme o mundo pensa. Posso lhe dar um exemplo bem simples. Alguém já chegou para pessoas da igreja, para uma esposa, para uma mulher da igreja, um homem sem o temor de Deus, sem a sabedoria de Deus, diz: você não já foi no domingo passado? Para que ir domingo agora? Olha, basta você ir um domingo no mês, está bom demais. E do domingo você escolhe se você vai de manhã ou à noite, está bom demais. Isso é entender conforme o mundo entende. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É só quando o Espírito de Deus age no nosso coração e a gente não vai agir conforme o mundo então fala. Até um canto que nós entoamos, até a gente alterou um pouquinho, muito sutilmente. Mas quando a mágoa tem razão, a gente alterou isso, mas quando a mágoa quer razão.
A mágoa não tem razão. A gente pode até explicar algumas coisas, mas como cristãos, nós não fomos chamados para vivermos debaixo da mágoa. Não, não. Deus nos chama a vivermos segundo a sua vontade. E a nossa vida precisa ser um culto a Deus. Um culto vivo, santo e agradável a Deus. Como isso pode mudar o que nós fazemos aqui, domingo após domingo? Como isso pode mudar as nossas reuniões de pequenos grupos? Como isso pode mudar as reuniões dos grupos de oração nos lares? Como isso pode mudar o nosso serviço? Nós vamos estar pensando algumas coisas sobre isso ao longo desses próximos domingos. O que Deus requer de nós. E eu quero terminar com a lembrança. Eu vi a foto desse pastor. Um pastor aqui de um país da América Latina, que nasceu com uma má formação. Este homem, desde criança, no meio de uma família pobre, em um país aqui da América do Sul, postaram a foto dele. Esse homem viveu numa cama. Sua família sequer tinha condições de comprar uma cadeira de rodas. Quanto sacrifício! Um bebê com uma má formação congênita. Ele cresceu, foi alcançado pela graça de Deus, convertido a Cristo, e Deus o abençoou. Era levado muitas vezes num colchão para a igreja, para estar no templo daquele país adorando a Deus. Numa comunidade pobre, numa igreja pobre, adorando ao Senhor. Ele se desenvolveu e foi ser pastor. Deus o chamou para o pastorado. Foi dele a frase, eu não tenho o nome dele, mas eu guardei a frase. Ele disse certa vez: Deus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Deus aceita um homem pela metade, mas que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. A minha oração é que a nossa vida seja um culto a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A minha oração é que essa palavra de Deus, ela mexa tão profundamente com as nossas vidas, que a gente possa estar sendo trabalhado pelo Espírito de Deus para pensar e refletir: Senhor, o que é que Tu queres de mim, Senhor? O que é que não está legal? O que é que precisa, Senhor, que o Senhor corrija na minha vida, para que eu possa ser mais e mais bênção, para a glória do Teu nome. E nós precisamos ajudar uns aos outros, nesse sentido. Cristo pagou um alto preço, e aí a resposta mais lógica não pode ser outra, mais sensata, mais sábia, mais honesta, é entender e praticar o que Paulo disse. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, a vossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Essa é a resposta mais sábia, mais honesta, mais sincera, mais sensata, mais prudente, mais espiritual que você pode dar. É você viver, de fato, para a glória de Deus, reconhecendo que Ele pagou o alto preço por nós.